Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe, desculpe minha cara de acabado. Hoje nós vamos do resumo do capítulo 5 da Era dos Impérios. Capítulo que tem o título de Os Trabalhadores do Mundo, né? Fala basicamente sobre o crescimento da classe trabalhadora, o proletariado no final do século XIX e início do século XX, né, eles impulsionados pela industrialização. O capítulo também fala sobre o movimento operário e os partidos socialistas, né, que lutavam por reformas, revoluções, dependendo do contexto. E que depois de 1914 o marxismo, né, ele se adaptou às democracias do Ocidente, enquanto no leste europeu, né, se manteve um caráter mais revolucionário, especialmente depois da Revolução Russa. Acabei de acordar, pessoal. Bom, a dinâmica aqui é muito simples. O resumo do capítulo vai ficar na tela e eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar a fixar o conhecimento de vocês. Caso tenham interesse nas obras anteriores do Hobsbawm, tem playlists aqui no canal. Vou deixar em algum lugar aqui no card para vocês poderem acessar. Diferente dessa, que está sendo feito um vídeo por capítulo, as outras estão divididas por partes, por capítulos e partes. Então são mais vídeos, só que em menor minutagem. Bom, galera, apresentações à parte e o sono também à parte. Deixa eu começar aqui a leitura. Bora lá, pessoal. Resumo, como eu já disse lá no comecinho, era pouco. Ele fala sobre como a classe trabalhadora, né, o proletariado, ele se tornou uma força importante na sociedade antes da Primeira Guerra Mundial. Com a industrialização crescendo no Ocidente, né, cada vez mais pessoas eles começaram a trabalhar em fábricas, minas, né, e também em serviços essenciais nas cidades, com fornecimento, por exemplo, de água e de esgoto. Isso não aconteceu só nas grandes potências industriais, né, como por exemplo na Europa Central e nos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo, incluindo áreas de colonização branca e países que estavam começando também a se industrializar. Esses trabalhadores das cidades, que na verdade eles vieram do campo procurando uma vida melhor, eles acabaram formando uma classe bem conhecida, né? O proletariado. Quem nunca ouviu falar sobre o proletariado? Eles começaram a perceber que a vida deles não era uma parada fácil, né? Tanto no lado social quanto no lado econômico. E isso fez com que eles começassem a questionar o jeito de como a política funcionava. Essa situação deixou os políticos da época bastante preocupados, né? O Winston Churchill avisou que se os políticos não tomassem cuidado, eles poderiam, assim, se dar mal. Poderia rolar uma grande mudança na política baseada nessas diferenças de classe entre as pessoas, né? Se a política antiga se desmoronasse, essa nova galera, né, eles poderiam acabar mudando tudo, mudando muita coisa. A mudança econômica não aconteceu só na indústria pesada, tipo fábricas de aço, né? Coisas grandes. Mesmo nos lugares que eram mais agrícolas, as cidades elas cresceram muito rápido. Isso aconteceu porque as pessoas elas queriam mais produtos feitos nas fábricas e serviços que onde só tinham nas cidades. Por causa disso, muita gente saiu do campo, né, e foi morar nas cidades. Isso levou a um êxodo rural. Guarda essa informação aí que é muito importante. E isso ajudou a criar mercados urbanos bastante fortes, né, em várias partes do mundo. Um exemplo disso foi a Índia, onde as indústrias têxteis de tecido, elas cresceram assim, enormemente. E outras regiões que também tiveram esse tipo de expansão industrial. No final do século XIX, a Europa estava passando por várias mudanças rápidas, né, por conta da industrialização. Isso quer dizer que as fábricas e as máquinas estavam tomando conta da produção de coisas que as pessoas usavam no dia a dia, deixando de lado métodos artesanais, né, que eram mais lentos, né, e feitos à mão. Nas áreas rurais, onde as pessoas viviam da agricultura, as coisas não estavam muito boas, né? As práticas agrícolas antigas não davam conta de alimentar a população
que estava crescendo pra caramba. Então os camponeses eles começaram a procurar novas oportunidades em outros lugares, né? Como a América, para poder tentar uma mudança de vida, né? Tentar uma vida melhor. Eles achavam que com muito trabalho nessas novas indústrias, eles poderiam assim ganhar mais dinheiro e ter mais respeito na sociedade, na santa inocência. Enquanto isso, nas cidades, a expansão das fábricas estava mudando a forma como os produtos eram feitos. A produção em massa ela acabou se tornando comum. Isso criou assim, uma grande demanda por trabalhadores especializados nas indústrias. Então as fábricas elas precisavam de mais operários que soubessem lidar com essas novas máquinas e também com técnicas novas de produção. O número de trabalhadores nas fábricas consequentemente cresceu muito, né? As profissões antigas, como sapateiros, ferreiros, elas estavam perdendo espaço porque as fábricas elas contratavam cada vez mais pessoas sem muita qualificação e com um maquinário que fazia a coisa acontecer, né? Em áreas como a construção e a mineração também viram um aumento grande de trabalhadores que eram necessários para o crescimento das cidades, né? Para poder produzir energia com carvão, que na época era a principal fonte de energia. Outra informação muito importante. Esses trabalhadores, muitas vezes, eles vindo do campo, né? Eles encontraram na indústria, como eu já falei, né? Uma chance de ter um emprego estável, né? Apesar das mudanças tecnológicas e das máquinas, né? Tomando conta do trabalho. No final do século XIX, início do século XX, a Europa ela viu um crescimento grande das fábricas, né? Enormes e dos complexos industriais. E aqui, né, no resumo, dá alguns exemplos, né? Como, por exemplo, a Krupp em Essen, a Vickers em Barrow e a Armstrong em Newcastle. Essas fábricas, assim, muitos trabalhadores eles se juntavam formando grupos grandes que poderiam ameaçar a ordem social da época, né? Com a industrialização crescendo, surgiram partidos políticos de trabalhadores e socialistas assim, por toda a Europa, baseados na ideologia do socialismo revolucionário. Em 1913, mesmo na Alemanha, onde a média de trabalhadores por fábrica era entre 23 a 24, o Partido Social Democrata Alemão já era uma força, né? E isso mostra que os trabalhadores eles estavam se organizando politicamente cada vez mais. Por volta ali de 1914, os partidos socialistas e trabalhistas estavam se tornando forças nas eleições de vários países europeus. Na Alemanha, na Escandinávia, eles conseguiram até 35 a 45% dos votos nacionais, para vocês terem uma ideia. Esses partidos eles não só mandavam assim, bem nas urnas, mas também eles mobilizavam trabalhadores através de sindicatos e cooperativas. Mesmo em lugares como os Estados Unidos, a Argentina e também na Áustria, onde o socialismo tinha seus próprios desafios, né? Os partidos trabalhistas estavam crescendo também. Eles passaram a ser uma força política nacional, causando tanta preocupação quanto também admiração. Antes da Primeira Guerra Mundial, os membros dos partidos socialistas eles estavam bem otimistas, né? Eles acreditavam que esses partidos eles tinham futuros brilhantes, mas também estavam inseguros sobre o que poderia acontecer. Os partidos socialistas e de trabalhadores eles estavam crescendo muito, né? Em várias partes do mundo, e isso mostrava que muita gente estava interessada em mudanças, muita gente queria mudanças. Os trabalhadores das fábricas eles tinham assim muita esperança de que esses partidos eles iriam melhorar, né, as suas vidas e também a condição de trabalho, né? Eles sonhavam com uma sociedade diferente, mais justa, né, mais igualitária. Os partidos da classe trabalhadora surgiram e cresceram, né? Isso surpreendeu muita gente. Eles se destacaram porque eles falavam direto com os trabalhadores, sem complicar muito as coisas. E focavam na luta contra os donos de empresa, né? Os capitalistas. E também na criação de uma sociedade mais justa. Com a influência do marxismo, esses partidos ganharam, assim, bem mais força política, unindo os trabalhadores
com a ideia de que juntos eles podiam mudar a sociedade através de ações políticas coletivas. A ideia de um proletariado homogêneo, né, que é basicamente pensar que todos os trabalhadores são iguais e enfrentam os mesmos problemas, tinha complicações. Dentro de cada país, os trabalhadores não eram todos iguais, né? Havia divisões entre os trabalhadores, por exemplo, os operários de fábricas grandes tinham problemas diferentes dos trabalhadores que faziam trabalhos manuais em pequenas oficinas ou também no campo. E essas diferenças não eram apenas entre os diferentes tipos de trabalho, mas também dentro dos próprios grupos, né, com rivalidades e mudanças tecnológicas que estavam mudando a forma como as pessoas trabalhavam. Ou seja, entre os trabalhadores eles também enfrentavam diferenças. Além das diferenças nas profissões que as pessoas tinham, havia também várias outras divisões entre elas, como diferenças sociais, geográficas, né, de linguagem e também culturais. Essa mistura era muito complicada porque muitas pessoas estavam se mudando para outros países, principalmente para os Estados Unidos, onde tinha uma enorme variedade de imigrantes trabalhando, né? Essas diferenças elas separavam os trabalhadores e muitas vezes os patrões aproveitavam essas diferenças e separavam os trabalhadores. Eles aproveitavam isso para poder impedir que os trabalhadores se unissem e lutassem junto pelos seus direitos. Na Inglaterra, os sindicatos eles eram fortes e organizados, né, de maneira mais centralizada, ou seja, eles estavam unidos e tinham uma grande influência. Isso era possível porque os sindicatos eles eram formados por trabalhadores de uma mesma profissão ou setor, né, como os metalúrgicos ou os trabalhadores de fábricas. Por outro lado, em muitos outros lugares da Europa, né, e também nos Estados Unidos, os sindicatos eles eram mais pequenos, mais espalhados, eles eram formados por grupos menores, né, muitas vezes limitados a sindicatos locais ou de setores específicos. Isso fazia que fosse mais difícil unir todos os trabalhadores para poder lutar por melhores condições de trabalho, né? Isso deixava eles mais vulneráveis às dificuldades econômicas e também às pressões políticas. Mesmo com todas essas divisões, né, e também problemas, a ideia de um internacionalismo socialista ainda atraía, né, muitos trabalhadores, a maior parte dos trabalhadores. Isso significa que muitos deles queriam se unir, né, independentemente das diferenças, para se apoiar mutuamente como uma única classe trabalhadora, né? Só que na prática essa união nem sempre acontecia. Muitas vezes as questões locais, como religião, né, a luta pela autonomia de uma região, como por exemplo destacada aqui na Irlanda, criavam divisões entre os trabalhadores. Os trabalhadores no século XIX, eles eram muito diferentes uns dos outros, como por exemplo mineiros, ferreiros, tipógrafos, né? Esses trabalhadores eles costumavam viver em condições difíceis e muitas vezes em lugares mais isolados, né? Como a vida dura, né? Eles tendiam a se unir e lutar, né, por melhores condições de trabalho também. Só que de forma mais isolada, né? Um exemplo marcante disso foram os mineiros de carvão na França e nos Estados Unidos, que eles se organizaram para poder melhorar as suas condições. O resumo aqui fala sobre como os trabalhadores dos transportes em ferrovias, né, e no transporte marítimo tinham um poder muito grande. Isso porque, se eles entrassem em greve, poderia simplesmente parar a economia de um país, né? Já que esses setores eles eram essenciais para o funcionamento da economia. Mesmo que não fosse fácil para esses trabalhadores se unirem em sindicatos, quando eles faziam greve em lugares importantes, como por exemplo nos portos de Trieste, né, de Gênova e Marsella, que eram portos muito grandes, isso tinha sim um impacto
gigantesco. Esses portos eles eram simplesmente pontos-chave para poder manter o comércio, né? E por isso as greves, né, nesses locais mostravam como os trabalhadores tinham assim, um papel estratégico importantíssimo dos movimentos sociais e também operários. Meu irmão, se eles param, para tudo, não tem conversa, não sai alimento, não sai nada dos portos, né? Vamos lembrar que nessa época os principais meios de transporte eram as ferrovias e principalmente o marítimo. Além dos problemas com o transporte, tinham também as tensões das grandes fábricas de metalurgia. Os trabalhadores dessas fábricas eles estavam lidando com a modernização das fábricas e com a crescente automação. Isso acabava gerando conflitos porque a introdução de novas tecnologias estava mudando muito o jeito de se trabalhar. E esses conflitos, né, foram importantes nas décadas seguintes. E isso acabou ajudando a unir e também a radicalizar os trabalhadores que precisaram se adaptar e lutar por direitos. No final do século XIX, as ideias como o socialismo e também o anarquismo, elas começaram a atrair mais gente porque falavam diretamente, né, com os trabalhadores que eram assim ignorados pela sociedade. Esses movimentos eles ganharam força entre os operários e também entre os trabalhadores urbanos que estavam fora dos grupos de poder que estavam estabelecidos. Enquanto as igrejas e as escolas não davam assim muita atenção a essas pessoas, os socialistas viram uma oportunidade de unir esses trabalhadores, né, e dar voz para eles. Por exemplo, em Liège, na Bélgica, o Partido dos Trabalhadores conseguiu transformar as pessoas que não se importavam com política em grandes apoiadores, né? Mudando o cenário político local e reduzindo a influência das instituições tradicionais, para vocês terem uma ideia. O movimento socialista ele acabou ajudando os trabalhadores a se unir e a se reconhecerem como grupo com interesses em comum. Eles usavam a organização para poder fazer uma política mais eficaz, né? Através de campanhas e mensagens, eles mostravam, né, as esperanças e as necessidades dos trabalhadores, que muitas vezes eles eram ignorados, né, pelos que tinham mais poder aquisitivo, pelos mais ricos, né, e pela classe média que estava o quê? Em crescimento. Líderes e porta-vozes dos trabalhadores, eles ajudaram a espalhar a ideia de união e de consciência de classe, né? Especialmente nas cidades que estavam crescendo bem rápido, onde as diferenças entre os ricos e os pobres, né, estavam ficando cada vez mais visível. Dois exemplos que o resumo cita é Bochum, ou Bochum, não sei a pronúncia, e Middlesbrough. Middlesbrough eu sei a pronúncia por causa do time do campeonato inglês. Eu gosto de futebol. Realzão, sempre. Em cidades como Bochum, enfim, se eu tiver errado na pronúncia, podem me corrigir, onde a indústria estava crescendo bastante, a população dos trabalhadores estava aumentando consequentemente, né? Mas a classe média, a classe alta, né, eles que tinham o controle sobre as fábricas e as áreas de lazer também, eles continuavam bastante estáveis. Isso criou uma separação social mais visível. Enquanto os bairros dos trabalhadores eles estavam assim, se expandindo, os bairros antigos eles estavam em declínio, né? Com isso, os trabalhadores passaram a ter um papel assim, mais importante, começaram a se organizar politicamente através do movimento socialista. Para quê? Para ter mais voz e influência nessas cidades. Os trabalhadores das cidades na Europa eles estavam começando a se unir, né, para poder lutar pelos seus direitos. Eles queriam melhores condições de trabalho, né, mais reconhecimento na sociedade. Enquanto isso, as instituições antigas, como por exemplo a igreja e as escolas, elas estavam tendo mais dificuldades para poder se adaptar a essa nova realidade. A forma como o poder era distribuído, ele estava mudando. E a classe trabalhadora estava se tornando mais consciente, né, do seu papel, também dos seus direitos. Então os socialistas eles estavam tentando ajudar os trabalhadores cada vez mais a se organizar
ia a se fortalecer nessa luta. Eu tô batendo nessa tecla direto. É para poder fixar, mentalize. O crescimento do movimento operário socialista estava bastante ligado às condições e às experiências dos trabalhadores nas fábricas e também nas indústrias, né? Em lugares como Rouen, na França, esses trabalhadores, especialmente os que trabalhavam com tecidos, eles começaram a se organizar para poder melhorar as suas condições de vida e as suas condições de trabalho. Eles não só faziam greves, né, ou se juntavam em sindicatos, mas também eles começaram a entrar na política, né? Criaram partidos socialistas locais para poder tentar melhorar a vida de todos os trabalhadores, né? Então, o que antes era só uma luta dentro das fábricas, acabou virando uma luta maior que envolvia também política, né? Envolvia também eleições. Com o crescimento das indústrias, o pessoal que trabalhava nas fábricas, né? Os operários manuais e os novos grupos de pessoas que estavam ganhando dinheiro em empregos de escritório, comércio, né? As tais classes médias urbanas, começaram a se diferenciar mais. Os operários manuais que se juntavam em sindicatos para poder lutar, né, por melhores condições de trabalho e tudo mais, para se proteger contra problemas comuns. Já as classes médias, mesmo que eles não vivessem muito melhor que os operários, eles também começavam a se afastar deles, né? Olha como as diferenças foram começando. Os caras não viviam muito melhor que os operários, mas não se identificavam como operários, então se afasta. Eles estavam mais preocupados em mostrar que eles eram diferentes por causa dessas diferenças sociais e econômicas, né, que estavam surgindo. O texto fala que, além do que acontece dentro das fábricas, o governo e as questões políticas do país também foram muito importantes para poder unir os trabalhadores, né? Com a democratização do voto e a mudança nas eleições, os trabalhadores eles começaram, né, a se mobilizar mais, se sentindo parte de um grupo maior e exigindo que as políticas do país atendessem também às suas necessidades e aos seus interesses. Vamos lá. 3 coisas principais ajudaram a formar o movimento operário socialista. Foca aí. Primeiro, os trabalhadores das fábricas eles começaram a se unir e lutar pelos seus direitos. Ok, estou martelando nisso sempre. Segundo, surgiu uma divisão maior entre esses trabalhadores e as novas classes médias que estavam aparecendo. Acabei de falar sobre isso. E por último, todos eles se juntaram em torno de pedidos políticos que valiam para todo o país. E essas 3 coisas juntas tiveram assim um impacto direto no desenvolvimento e no movimento operário socialista. Continuando, galera. Entre 1870 e 1914, as classes trabalhadoras passaram a se organizar e se unir mais. Eles começaram a se dar conta do poder que eles tinham e a se juntar em grupos para lutar por melhores condições, né, de trabalhos e de direitos. Teve 2 momentos importantes nesse processo. Vamos lá. O primeiro, o final dos anos 1880 e início dos anos 1890, né? Onde a Internacional dos Trabalhadores, que era assim uma grande organização de trabalhadores, né? Ela voltou a ser ativa. Falei sobre a Internacional nos vídeos passados, nas obras passadas, né? Além disso, os socialistas eles começaram a ganhar força no parlamento da Europa, ou seja, eles estavam conseguindo se eleger influenciar as leis. Segundo momento, depois da Revolução Russa de 1905, essa revolução ela deu assim um empurrão enorme, né? Uma voadora nos sindicatos organizados dos trabalhadores, né? Também ajudou a melhorar o direito de voto e a fortalecer os movimentos dos trabalhadores em muitos países da Europa. A ideia de consciência de classe entre os trabalhadores, ela não se limitava apenas à criação de sindicatos e de movimentos organizados, né? Mesmo quando os trabalhadores não estavam envolvidos com partidos políticos,
eles ainda se sentiam parte de um grupo com interesses e experiências semelhantes. Por exemplo, eles podiam se reunir em associações esportivas, né, voltadas para a classe trabalhadora, ou usar roupas típicas, como por exemplo o boné operário. Era uma maneira, né, deles se identificarem. Essas coisas ajudavam a criar uma identidade, né, entre os trabalhadores. Ajudavam a fortalecer a ideia de que eles pertenciam a um grupo distinto na sociedade. O movimento operário, ele não só se limitou a criar sindicatos, mas também envolveu a formação de cooperativas e várias associações, né, todas conectadas aos partidos políticos socialistas. Esses partidos, eles não só lutavam pelos direitos dos trabalhadores nos parlamentos, como eles também ajudaram a moldar a identidade e também a cultura dos trabalhadores, né? Já o anarquismo, que era contra a organização política tradicional, ele estava sim presente em alguns lugares, mas ele não conseguiu se manter, né, firme na Europa, não conseguiu destaque, não dava. No final do século XIX e no começo do século XX, os partidos trabalhadores na Europa, eles estavam meio divididos sobre o que fazer e qual era o objetivo final deles, né? Muitos desses partidos, eles se chamavam socialistas e eram inspirados pelo Marx. Eles achavam que o capitalismo era um sistema que explorava os trabalhadores e queriam mudar isso tudo de maneira assim radical. A ideia era que os trabalhadores se organizassem, né, e simplesmente tomassem o poder, que eles poderiam criar uma sociedade mais justa e igualitária, se juntando e tomando poder. Mesmo com críticas e discussões assim bastante intensas sobre se deveriam se aliar a outras classes, né, ou a outros governos, esses partidos, eles estavam focados na ideia de uma grande mudança revolucionária, né, acreditando no futuro, que os trabalhadores seriam os responsáveis por essa transformação. A ideia do que seria uma revolução, ela assim variava bastante. Alguns líderes trabalhistas estavam focados em conseguir melhorias e reformas dentro do sistema, né, que já existia. Eles queriam mudar as coisas aos poucos. Já outros, né, eles eram mais radicais. Eles acreditavam que uma grande mudança só ia ser possível com uma transformação radical, né, violenta na sociedade, o famoso tiro, porrada e bomba. À medida que o movimento dos trabalhadores ia crescendo, essas diferenças elas acabavam se tornando mais evidentes, né? Os grupos mais radicais, como os sindicatos revolucionários, eles queriam agir diretamente, né? E eles propunham, né, coisas como, por exemplo, greves gerais, para poder forçar mudanças rápidas. Por outro lado, né, os partidos socialistas mais tradicionais, eles preferiam uma abordagem assim mais gradual, né? Essas discussões, eles mostravam uma tensão entre ser prático e tentar mudanças graduais, né? Ser idealista e buscar uma transformação completa e mais imediata, ou buscar essa transformação de forma mais gradual. Entre 1905 e 1914, muitos revolucionários ocidentais, eles eram sindicalistas revolucionários. Eles achavam que o marxismo não devia ser só uma ideia para partidos políticos e criticavam partidos que usavam o marxismo como desculpa para não promover uma revolução real. Esses movimentos, né, mais visível na Europa Ocidental, foca nisso. Eles acreditavam muito na razão ao invés da ignorância, no avanço científico, né, e na democracia. Mesmo que alguns partidos, como o Partido Social Democrata Alemão, seguissem a forma de pensar marxista, na prática eles não se envolviam tanto com as ideias do Marx. Muitos intelectuais marxistas vinham de outras áreas, né, do Império Habsburgo ou do Império Russo. A ideia é que os movimentos socialistas e operários daquela época, eles estavam bastante conectados com as grandes revoluções do passado, né? Com a Revolução Francesa, o maior exemplo disso, né? Para muita gente na Europa, especialmente nas áreas urbanas, né, e nas regiões onde já houve revolução e luta social,
era visto como uma continuidade daquelas mudanças históricas, né? Embora os novos partidos socialistas eles falassem de forma radical, fossem bem organizados, né? As melhorias reais na sociedade e na política aconteciam de maneira mais lenta, né? Em vez de revoltas, tumultos, eles se concentravam em organizar comícios, manifestações e também campanhas eleitorais, né? Em suma, era mais sobre fazer mudanças de forma pacífica e gradual do que de forma explosiva, agressiva e imediata. A partir de 1914, as coisas mudaram muito, né, para os movimentos socialistas e operários na Europa. No leste europeu, especialmente, né, depois da Revolução Russa, o marxismo continuou a ser muito forte, né, e focado em mudanças mais radicais. Já no oeste da Europa, os socialistas começaram a se adaptar mais às democracias já existentes. Eles ainda desafiavam o sistema, mas também trabalhavam dentro do próprio sistema para conseguir algumas reformas sociais, né? Com o tempo, as ideias marxistas começaram a se distanciar da prática política real, do que estava rolando na real. E isso ficou bem claro durante a Primeira Guerra Mundial, quando líderes como o Lenin, né, ficaram surpresos ao ver que alguns social-democratas alemães eles preferiram apoiar o seu país em vez de lutar por mudanças revolucionárias, né? Eu falo disso no vídeo passado. Prosseguindo, galera, no final do século XIX, começo do século XX, os partidos socialistas na Europa tinham um problema. Eles queriam atrair mais gente para suas causas, né, para sua causa, não apenas os trabalhadores das fábricas. Embora a classe trabalhadora ela estivesse se tornando cada vez mais importante, ela ainda não era a maioria em muitos países, indiscutivelmente. Então os socialistas eles precisavam mudar as estratégias e tentar conquistar outros grupos, né? Não somente os operários. Um exemplo dessa mudança foi o debate sobre a questão agrária. Os socialistas eles perceberam que, para ser mais eficazes, eles precisavam criar políticas que também ajudassem os trabalhadores do campo, não somente os da indústria. Isso era importante especialmente em países como a Alemanha, né, e a França, onde muitos trabalhadores eles ainda eram agricultores. Os partidos socialistas eles foram muito ligados aos trabalhadores, que fez com que fosse difícil para eles conquistar outros grupos sociais. Alguns líderes queriam que o socialismo se tornasse mais popular e atraente para todo mundo, mas a base de apoio ainda era composta principalmente pelos trabalhadores, né? Políticas como redução de jornada de trabalho, ideia de que as fábricas e outros recursos deveriam ser controlados pelo governo, não atraíam muita atenção de outros grupos e às vezes até causavam descontentamento desses outros grupos, né? Mesmo assim, os socialistas eles conseguiram ganhar apoio de outros setores da sociedade, né? E especialmente em lugares onde já tinha uma tradição de ideias de esquerda. Pô, França, maior exemplo disso. Lá, intelectuais e republicanos eles começaram a apoiar as ideias socialistas. Os partidos socialistas eram vistos como defensores das pessoas que tinham menos recursos e como promotores de mudanças positivas. Eles atraíam aqueles que achavam injusta a forma como a economia explorava algumas pessoas e acreditavam que um futuro melhor era inevitável. Além disso, por serem considerados fora do sistema, entre aspas, ou os opositores, eles também conseguiam conquistar o apoio de minorias que estavam sendo maltratadas, como, por exemplo, os judeus na Europa e os finlandeses sob domínio russo. Inclusive, o Partido Socialista Finlandês cresceu bastante porque se tornou um símbolo de resistência para o povo finlandês.
sobre como os partidos socialistas mudaram e como eles se relacionaram com governos mais ricos e tradicionais. No começo, esses partidos eles eram vistos como defensores dos trabalhadores, né? Atraíam apoio não só dos operários, mas também de outras pessoas na sociedade. Ok. Depois de 1918, alguns desses partidos começaram a se envolver mais diretamente na administração, como o Alexandre, né? Millerand na França. Millerand, sei que é Millerand porque é francês. Que era socialista, mas foi expulso do partido por trabalhar em governos mais ricos, olha só. E por final, o resumo fala sobre a vida dos pobres comuns, né? Que muitas vezes não aparecem na história oficial. Esses pobres eles viviam ao lado da nova classe trabalhadora que estava se organizando politicamente, né? Mesmo que eles não participassem diretamente dos movimentos políticos formais, as vidas deles eram afetadas por esses movimentos, né? Especialmente em grandes cidades como Berlim e Hamburgo. Muitos desses pobres urbanos, eles não se viam como parte de um grupo político específico e achavam que as organizações tradicionais não ajudavam eles, né? Eles estavam mais preocupados em sobreviver no dia a dia, buscando ajuda, né, entre os vizinhos, familiares e pessoas influentes na sua área, né? O conhecimento político deles era zero, basicamente zero, e eles não se preocupavam em se envolver com política. Bom, pessoal, depois desses quase 40 minutos de falação, esse foi o resumo do capítulo 5 da Era dos Impérios. Se tu tá curtindo o conteúdo, deixa aquele joinha maroto. Se por acaso eu deixei passar alguma coisa importante do capítulo, comenta aí. Vamos lembrar que isso aqui é um resumo, né? Se tiver alguma leitura complementar, algum conhecimento complementar, algum artigo maneiro, interessante, pô, deixa aí pra galera poder ler, pra galera poder estudar. Quiser que eu também faça resumo, deixa o esquema aí que eu dou o gás aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, até o próximo vídeo que vai ser o capítulo 6. Fui, bons estudos, galera. Partiu!